Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria falar aqui para os irmãos que estão ouvindo pela internet, que a gente teve um probleminha aqui na conexão aqui da internet. Glória a Deus, mas teve um pequeno atraso, mas a gente está iniciando agora por conta de que a gente está ajustando algumas coisas. Então eu queria dizer para os irmãos que nós estamos na página 112, né, nosso irmão, os irmãos que estão ouvindo pela internet, na página 112, nós vamos falar hoje sobre a salvação providenciada. Amém? Nós vimos aí que expiação significa castigo, penitência, sacrifício, e esse sacrifício é de Cristo. E a expiação é um projeto de Deus desde a fundação do mundo, ou até mesmo antes da fundação do mundo. É isso que nós estamos lendo agora, amém? Nosso irmão Gibson abre a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Nós vamos falar que esse projeto de Deus, né, desde a fundação do mundo, ou até antes da fundação do mundo, ele já tem esse projeto de expiação. Amém? O irmão José ia perguntar alguma coisa, parece? Ou sim? Então os irmãos, tá entendendo? O mistério é mais profundo. Isso aqui é importante, viu, irmãos? Isso é importante. Irmão Gibson. Carlinhos, passa ali para ele, por favor. Presta bem atenção à informação desse versículo, porque eu estou falando sobre esse projeto de salvação, de expiação, de morrer na cruz já existia muito antes do homem pecar. Amém. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. O sangue do cordeiro, né? O sangue de Cristo, naquele tempo, foi manifestado agora. Então, esse projeto já... Amém? Então nós lemos aqui o versículo no qual diz que esse projeto de salvação, de sangue para a remissão dos pecados, já existia antes da fundação do mundo e que ele se manifestou nos últimos dias. Quando fala nos últimos dias, é nos tempos de Cristo, né? Dos tempos de Cristo para cá, que é a nossa contagem atual, na qual a gente falamos. Amém? Então isso é importante, os irmãos anotem, que nem eu estava dizendo aqui para os irmãos que estão ouvindo pela internet, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, não vai ter exercício, vai ser a prova. Tá entendendo? Vai ser só a prova mesmo. Então é importante os irmãos anotar esses tópicos assim, mais importante que pode ser que caia na prova, amém? Aí nós lemos, né? A expiação foi instituída na terra, que é o que o nosso irmão Gibson acabou de ler, que naquele tempo foi projetado e se instituiu na terra hoje. Amém? A necessidade da expiação. Ou melhor, vamos aqui voltando ainda para o número 2, instituída na terra. Vou explicar esse trechinho de instituída na terra. Ó. Gênesis 3:21. Eu mesmo vou ler o que está escrito aqui. Ó. É só um tópico. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e o vestiu. Os irmãos conseguem ver alguma expiação aí? Me explicar alguma expiação nesse texto aí? O animal foi morto para quê? Para vestir Adão e Eva. Tá vendo? Das primeiras expiações acontecendo aí? Ó. Fez o Senhor, isso é o texto acontecendo, a gente já sabe todo, né? Que o homem pecou e ele viu que estava nu, e o nu era uma vergonha, era um pecado. E para cobrir esse nu, foi necessário o derramamento de sangue. De quê? De um animal inocente. Tá entendendo? Aí começou tudo, já na terra, instituído na terra. Aí foi instituído na terra. O irmão Gibson leu lá que foi instituído lá antes, no projeto de Deus, antes da fundação do mundo, e agora já está sendo instituída na terra. Os irmãos entenderam essa questão do versículo? Ou seja, o Senhor teve que, quando eles, Adão e Eva, perceberam que estavam nus, ficaram com vergonha. O homem, quando ele peca, a primeira coisa é se esconder, não é isso? Adão e Eva se esconderam. Mas o Senhor é tão piedoso que ele fez veste com peles de animais. Não é isso? Ele sacrificou sangue inocente. É o primeiro sacrifício acontecendo, a primeira expiação. O cordeiro, aquele cordeiro, os animais morreram em nosso lugar, para cobrir, no lugar de Adão e Eva, para cobrir suas vergonhas. E assim é necessário que Cristo morra
viesse a morrer por nós, porque só ele era santo, só ele era puro, para cobrir os nossos pecados. A necessidade de expiação. A santidade de Deus e o pecado do homem. A necessidade da expiação se baseia na santidade de Deus e na condição pecaminosa do homem. Ou seja, por que a necessidade de expiação? Porque Deus quer que nós torne para Ele. E Deus não combina com o pecado. É necessário que nós venhamos ser purificados. E só se purifica através do sangue. Pronto, os irmãos já entenderam essa parte aí, né? Os irmãos entenderam o que é expiação, né? Expiação é sacrifício. O primeiro sacrifício, esse projeto de sacrifício já estava na mente de Deus, antes da fundação do mundo. O primeiro sacrifício, a expiação feito na terra, qual foi? Qual foi a primeira expiação? Matou o animal para quê? Amém. Os irmãos vão tirar 10 na prova, aí pode ter certeza, amém? É? Página 112, 113. Aqui. Irmão, vamos aqui para a letra D, a redenção. Por que eu estou passando assim rápido? Porque são assuntos que de 2, 3 frases você vai, né? O resto aqui você vai ler, aqui você vai ler, mas vai dar sempre no mesmo. O principal é aqui, expiação significa o quê? Sacrifício. Quando foi que o primeiro sacrifício, quando foi instituído o sacrifício? Antes da fundação do mundo. Qual foi o primeiro sacrifício na prática? Quando Adão e Eva pecaram, que ficaram nus, e o Senhor sacrificou um animal para das suas peles dos animais vestir a nudez, que era o pecado, que era a vergonha. Então isso aí é expiação. Aí é necessária a redenção. Nós estamos falando de providência da salvação providenciada. Aí é o processo de salvação. Há um processo de salvação. Amém? A redenção, a palavra redimir do Antigo Testamento significa comprar de volta, pagar um preço, libertar do cativeiro, pagando um preço, comprar no mercado e levar de um mercado. Vamos ler, irmãos. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Eu vou ler aqui conforme está aqui, por questão do microfone, né? Que o microfone só tem esse aqui. Não é isso? Ah, tá. Pronto, então já está em Coríntios aí. Nosso irmão Rafael vai ler Coríntios 6, do 19 ao 20. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes chamados por bom preço. Chamado ou comprado? Comprados, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui, ó, já leu, né? Foi tudo. Fosse comprado com bom preço. Qual foi esse preço? O sangue, feito através da expiação, né? Aí nós estamos falando de redenção. Os irmãos sabem o que significa redenção? Vocês sabem, né? Sabe? Redenção significa salvação, libertação, resgate ou compra. Ou comprado, né? Vamos dizer comprado. Então, redenção. Aí os irmãos vão imaginando, rapaz, Deus tinha um projeto de salvação para o homem. O projeto tinha que ter um início. O início era o quê? Alguém que pecou, para ter contato com Deus novamente, tem que ser puro. E se purifica através do sangue do inocente, que é o cordeiro, que é o animal. Até aí tudo bem. Então aí vem a necessidade de salvação. Por que necessidade? Porque Deus é santo, importa que nós sejamos santos. E só o sangue santifica. Aí esse plano se chama redenção. Onde entra a redenção. Que é a salvação, libertação, é uma compra, é um resgate. É onde falou, o irmão leu aí, que não sabesse que fosse comprado com um bom preço. Está entendendo? Reconciliação. Glória a Deus. Paulo não diz que Deus estava reconciliando com o homem, mas que Deus fez algo para reconciliar com ele, o homem. Este ato de reconciliação é uma obra terminada. É uma obra realizada no interesse do homem, de sorte que, aos olhos de Deus, o mundo inteiro já está reconciliado. O que quer dizer isso? Aos olhos de Deus, o mundo inteiro já está reconciliado. Quer dizer que o sangue que verteu na cruz do Calvário, através da expiação, né, da expiação, foi para comprar todos, ou seja, todo o pecado. Ele tá, só que aí tem
é onde entra a nossa parte. Ou seja, todos que quiserem entrar no céu, o sacrifício foi feito. Tá entendendo? O sacrifício é feito. Exatamente. Tá entendendo? A parte do cordeiro, é tanto que tem uns versículos mais na frente, nós vamos ver que não, já morreste uma vez, a carne de Cristo não precisa morrer outra vez. Porque o sacrifício de Cristo, esse sacrifício, ele está para todos na terra. Um sacrifício só. Na mente de Deus, assim, já está, a reconciliação já está feita. Amém? Os irmãos entenderam? Não é necessário mais sacrifício. Quando eu falo de sacrifício, eu estou falando de sacrifício de Cristo, ou de sangue, tá entendendo? Para depois, então agora vamos viver aí. Não, sacrifício de Cristo, amém? Porque Cristo já fez. Exatamente. Aí nós vamos ver aqui mais na frente, nós vamos ter a resposta para esse tipo de questionamento. Né? O pensamento, não, ó. Fica para o missionário a tarefa de proclamá-la e para os indivíduos a tarefa de recebê-las. Entendeu? A tarefa do missionário é levar e a tarefa de quem ouvir é receber. Entendeu, irmãos? A Bíblia diz, não é por esse tipo de o que o Senhor vai bater, se alguém abrir, se abrir aquele entra. Tá entendendo? A morte de Cristo tornou possível a reconciliação. Ou seja, ela tornou possível, é uma possibilidade de toda a humanidade, cada um deve torná-la real. É uma possibilidade, cada um deve torná-la real. Ora, tudo provém de Deus. 2 Coríntios 5, do 18 a 19, está escrito assim, ó. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. É um ministério. O que é ministério? É uma obra a ser feita. Ministério é algo que está em desenvolvimento. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Romanos 5,10. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Agora, qual é a eficácia da expiação? O sentido da palavra eficaz é produzir ou assegurar que seja produzido um efeito desejado. O que a expiação produz? Ela produz o perdão da transgressão, a libertação do pecado e a libertação da morte. É isso. Por quê? O perdão das transgressões. Porque o homem errou. E a eficácia da expiação, ela dá esse perdão. Ela dá a libertação do pecado, porque nós estamos presos no pecado, o ser humano, não é isso? Mas quando nós aceitamos a Cristo, cremos na sua morte, na sua ressurreição, há uma libertação do pecado. Tem pessoas que não é liberta do pecado, mas nós cristãos, nós somos libertos do pecado. Está entendendo? E se por alguma causa nós pecarmos, nós ainda temos um advogado para com o Pai, não é isso que a Bíblia diz? E também a libertação da morte. Agora aqui está falando da morte vindoura, não é a morte física, não é isso? A expiação não livra da morte física, mas da morte espiritual. Glória a Deus, que é outro tema que provavelmente nós vamos ler mais a seguinte. Amém, irmãos? Glória a Deus. A natureza da expiação. A palavra expiação é do hebraico, que significa literalmente cobrir. Nós já lemos, né? A expiação inclui a cobertura de ambos, tanto do pecado quanto do pecador. Expiar o pecado é cobrir o pecado da vista de Deus, para que ele perca o poder de provocar a sua ira. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aqui, ó, irmãos. Os irmãos entendem aqui essa parte aqui, ó. A expiação inclui a cobertura de ambos, tanto do pecado quanto do pecador. Porque é necessário Deus cobrir só tanto o pecador como o pecado, né? Expiação inclui a cobertura de ambos, tanto do pecado quanto do pecador. Isso é importante também, viu? Expiar o pecado é cobrir o pecado da vista de Deus, para que ele perca o poder de provocar sua ira. Amém, irmãos? Porque o pecado provoca a ira de Deus. Por isso que o pecado tem que... Só o sangue de Cristo encoberta o pecado. Extermina o pecado. E não é necessário. Porque quando tem perdão, irmãos, o pecado tem que ser eliminado. Amém? Às vezes Deus nos dá a chance da reconciliação e nós continuamos pecando. Então isso abomina, ou seja, agita, provoca a ira de Deus.
Quando o sangue era aplicado sobre o altar pelo sacerdote, os israelitas tinham certeza de que a promessa feita a seus antepassados seria cumprida, para ele também. Quando eu vi o sangue, passarei por vós. Isso aqui é um ritual que tinha no tabernáculo, né? Que Deus disse que quando ele visse o sangue, ele ia passar pelo povo. Ó, vamos ler Êxodo, quer ver ler aí? Êxodo, capítulo 12, verso 13, para nós compreender esse contexto aí. Porque a importância da expiação. O que é expiação? O que o sangue vertido do cordeiro fazia na vida dos homens? Leia aí, Êxodo 12, 13. Isso. Amém? Os irmãos compreenderam aí a importância do sangue, do sangue na vida no projeto de Deus? O sangue significa expiação, perdão. Aqui está falando daquela história das 10 pragas, né? Ali onde o Senhor, aí a praga da morte do primogênito, não é isso? Que onde tivesse o sangue do cordeiro nas portas, o anjo da morte ia passar, ia pular, porque estava coberto com o sangue do cordeiro, o sangue de inocente. Amém? Ó, quais eram o efeito da cobertura do sangue? Qual é o efeito do sangue da expiação? Qual era o efeito dele? Aí, um deles é esse aí que ele leu. O outro é apagar o pecado, né? Apagar nossas transgressões. O segundo é tirar. Tudo do mesmo segmento. Cobrir, lançar nas profundezas do mar, lançar para trás, perdoar. Então esse é o sentido da expiação. A substituição, esse aqui também é interessante a gente falar sobre ele. O sacrifício do Antigo Testamento eram substitutivos, por natureza. Eles eram aceitos como se fizesse sobre o altar, pelos israelitas, e que ele não poderia fazer por si mesmo. Da mesma maneira, Jesus fez por nós na cruz o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Tendo tomado a natureza humana, ele era capaz de se identificar com a humanidade e assim sofrer sua condenação. Ele morreu em nosso lugar, ele recebeu a punição que era nossa, para que pudéssemos escapar dela. Aquele que era sem pecado por natureza, que nunca tinha cometido um pecado em sua vida, se tornou um pecador e tornou o lugar do pecador. Ou seja, porque esse tema, o autor deu esse termo, substituição. Naquela época, por isso que o Senhor até aboliu. É interessante aqui já é outra parte de outros estudos que eu já passei, que os irmãos talvez já passou, se não passou vai passar. Por que foi que o Senhor aboliu o sacrifício de animais? O que acontece? O sacrifício, naquela época, era sacrificado um animal no lugar do pecador. Isso, o Senhor, aquele ritual permitido por Deus, era um ritual que o Senhor perdoava através do sangue do inocente do animal. Pronto. Nós não poderíamos morrer porque, literalmente, que efeito teria? Que perdão teria, né? A gente morrer para ser perdoado. E quem deveria morrer? Era o sangue. Nós que deveria pagar a culpa dos nossos pecados. Quem pagava quem era? Os animais. O Senhor veio fazer essa diferença. Ele veio exatamente fazer isso. Uma coisa que nós não podíamos, mas que era necessária. Nós pagar. Ou seja, ele se tornou pecador, entre aspas, né? Quando ele morre na cruz do Calvário, é porque ele era culpado. Dá a impressão que porque nós culpamos, ou seja, ele levou sobre ele todas as nossas transgressões. Ele se tornou, entre aspas. Quando eu falo entre aspas, é porque é uma observação a se falar. Não é que ele é pecador, mas ele se tornou transferido para ele. Por isso que ele morreu na cruz e verteu o seu sangue. Entendeu? Então foi uma substituição do cordeiro, do animal, pelo próprio homem, que era Jesus, que morreu para redimir. E só o sangue de um homem puro poderia. Ao mesmo tempo que era puro, ele recebeu as nossas transgressões. Por isso que se chama substitutivo. Substituiu o animal pelo corpo de Cristo. Amém, irmã? Por isso que se diz que ele se fez pecador e recebeu todas as nossas transgressões. Vamos ler 2 Coríntios, irmão Ramon, 2 Coríntios 5, 21. É importante a gente ler isso para que os irmãos possam compreender esse texto aí. Eu já vou alertar, assim, já orientando os irmãos. Da agora em diante, até a prova, os irmãos
pega uma figura, tem Bíblias que tem uns que não tem, mas os irmãos vê na internet, o desenho do tabernáculo. Entendeu? O desenho do tabernáculo. Os irmãos vão olhando aí, vão pesquisando. Já vou dizer logo de antemão que vai cair na prova. É desenhar o tabernáculo. Eu vou dizer logo que é... Mas é coisinha simples. Desenhar o tabernáculo pequenininho. Aí agora eu quero que você coloque as peças principais. Tá entendendo? As peças e o nome. No decorrer, daqui para lá, eu vou explicando os irmãos, vão estudando. Na outra semana eu vou trazer o quadro, vou fazer. Vai cair na prova. Essa aí vocês já vão... Já é um ponto para vocês, amém? Lê aí, irmãos. Lê aí. 2 Coríntios 5:21. Espera aí, irmãos. 2 Coríntios 5:21. Veja aí como o Senhor recebeu nossos pecados. Amém. Aquele que não conheceu O que não conheceu pecado, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então ele se fez pecador. Está escrito na Bíblia mesmo, né? Que ele se fez. Não é que ele carregou, ele se fez, só carregou, ele se fez pecador para que nós possamos ser perdoados. Amém? Agora vamos ler. Vamos ver a propiciação. Propiciação. O irmão, quem sabe aqui o que é propiciatório? Por isso que vai ser importante. Tá no tabernáculo, agora não sabe na onda. Exatamente, por isso que vai ser importante o estudo do tabernáculo, porque nós que estamos fazendo o IBA, nós temos que compreender o tabernáculo. Certinho, desde a entrada até, quer dizer, que não tinha saída, né? Só entrava. No lugar santo, não, no lugar santo dos santos. Sinceramente, é por isso que eu digo, a gente vai estudando e vai aprendendo. O propiciatório, os irmãos não imaginam o que é. O propiciatório era a tampa da arca. A tampa que tampava a arca era o propiciatório. Amém? Isso é importante, viu, irmãos? Muito importante. Vai ter prova. Então o propiciatório era a tampa da arca. Os irmãos vão ver dentro da arca. Acredita-se que a palavra propiciação tenha vindo da palavra latina prop, que significa perto. Um sacrifício de propiciação traz o homem para perto de Deus. Olha, onde é que Deus habitava? No tabernáculo? No lugar santo dos santos, onde estava a arca, em cima da arca estava a tampa. E sobre essa tampa era onde era aspergido o sangue do cordeiro. O sangue que era imolado, matado lá na porta do tabernáculo, isso, no átrio, exatamente. Eles sacrificavam o animal lá na porta mesmo. Pegava o sangue, o sacerdote, passava pelo lugar santo, depois santo do santo, ia pegar aquele sangue e jogar em cima da tampa, que é o propiciatório. Aí a presença de Deus via aquele sangue, simbolicamente se entenda. O método de Deus operar na vida do homem. Aí então ele sentia o cheiro, então perdoava os pecados dos homens. Entendeu? Então, Cristo foi o nosso propiciatório. Foi sobre ele que recaiu o sangue. Entendeu? Ele era a nossa propiciação por isso. Porque sobre ele, sobre a tampa, né? Recaiu o sangue do sacrifício. Amém? Um sacrifício de propiciação traz ao homem para perto de Deus. Reconcilia com Deus pela expiação de sua transgressão, pela obtenção do favor da sua graça divina. Propiciar é aplicar a ira justa de um Deus santo. É aplicar a ira justa de um Deus santo pela oferta de um sacrifício de expiação. Cristo é descrito como a propiciação. Vamos ler aí, irmão Ramon. Romanos 3:25, que Cristo é a nossa propiciação, ou seja, é a tampa onde o sangue... E o mais interessante, que ele mesmo, o sangue saiu dele mesmo. Não tem como Cristo não ser Deus, né? Era tudo. Ele era o próprio plano de salvação para nós. 3:25. Ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Amém? Então nós vimos aí que Cristo é a nossa propiciação, não é isso? Vocês vão entender aí um pouco o que é propiciação? O que é... Entenderam, não é isso? Então isso é muito importante. Irmão, se tiver alguma dúvida, os irmãos podem até perguntar, ou se quiser acrescentar alguma coisa, para mim é importante, tá entendendo? Se tiver dúvida, eu peço aos irmãos, é sério mesmo, pode perguntar, não tenha dúvida, porque é ruim você passar um assunto desse. Eu estou passando um pouco rápido, porque
Porque são assuntos do nosso entendimento. Vamos supor. E que não é, são coisas simples. Um exemplo, expiação. Que é sacrifício. Que é redenção, salvação. Aí nós aprendemos agora o que é propiciação. No caso, é a tampa, o que fechava a arca. Ou seja, e também é representado como Cristo, como nós lemos aí em Romanos 3:25. Até aí tá tudo bem, né, irmãos? As palavras que têm sido ditas aqui, tá clara para os irmãos, não estão? Amém, irmãos? Glória a Deus. A importância da expiação. Nós vamos ler aqui, ó. A encarnação que nós já lemos na aula passada, vou ver, já teve até a prova, o teste. A encarnação tinha por propósito a expiação. Ou seja, por isso que era necessário Cristo vir em carne. Que só a carne derramava sangue, só isso. Jesus partilhou da carne e do sangue. Da carne e do sangue, para que pudesse morrer. Ele se manifestou para tirar nossos pecados. Cristo veio ao mundo para salvar a sua vida em resgate, para dar sua vida em resgate de muitos. E a questão, a importância da expiação é essa. Que se derramasse o sangue para perdoar os pecados. Amém? Aqui nós temos letra B, opinião sobre morte de Cristo, em desacordo com as Escrituras. São algumas opiniões, eu vou ler aqui, mas isso aqui é só para a gente ter uma noção. Para alguns, a morte de Cristo foi apenas a morte de um mártir. Você não sabe o que é um mártir? Quem sabe me dizer, os irmãos que estão estudando aí, que estão com a mente mais fresca, a irmã Yasmin aí. Um mártir aí, o irmão sabe o que é isso? Mártir. Para outros, a morte de Cristo foi uma exibição do grande amor de Deus. Algumas linhas teológicas dizem que não, foi só para mostrar que realmente, ainda usa até aquele versículo, que Deus amou o mundo da maneira que se deu o seu filho. Esses são pensamentos errôneos. Só que o autor colocou aqui, e os irmãos sabem que tem esses pensamentos aí fora, né? Alguns dizem, não, pronto, Tiradentes foi um mártir. Vamos dizer aqui outro mártir aqui. Né? Que eu poderia citar? Que morreu por alguma causa. Então, eles querem dizer que Jesus... Quem? Pronto, Estevão também eles consideram como um mártir, né? Morreu por... E para até ser considerado, realmente, porque ele morreu por uma causa. Só que Jesus não morreu por uma causa. Ele morreu por um plano que já existia, tá entendendo? É diferente. Que quando essas pessoas dizem que ele era um mártir, eles dão pouca importância, exatamente. É totalmente diferente. Esse é um projeto de salvação, de vida ou morte, de inferno ou céu. Ele morreu para isso. Não foi para dizer que o meu projeto era ver tantas pessoas bonitas na igreja, as igrejas cheias. Não, de maneira alguma. Ele morreu para salvar almas, amém? Livrar do inferno. Aí são alguns pensamentos. A consequência da morte de Cristo sobre o universo. Colossenses 1:20. Eu vou ler aqui, viu? Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Consequência da morte de Cristo sobre o universo. Exatamente a consequência, deu-se a reconciliação, onde fala aqui, consigo mesmo todas as coisas. Para que, quer sobre a terra, quer no céu. A propiciação alcança a fronteira mais diante do universo e vai até longe quanto o pecado. Em outras palavras, o remédio é tão grande quanto a necessidade. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi tão grande quanto a necessidade que a humanidade, não falei o homem aqui, mas a necessidade que a humanidade tem de Cristo. Essa aí é a consequência da morte de Cristo. Salvar todo o mundo. Não tem que dizer, não, eu só vou salvar aqui os israelitas. Eu vou salvar só os judeus. Não, pelo contrário. Foi toda a humanidade. Amém? É assim, quando fala sobre o céu, está falando justamente sobre o cumprimento do projeto que foi fundado foi fundado no céu, né? Antes da fundação dos séculos. Então, até para isso se cumprir, aí é onde fala, ó. Se eu ler aqui, ó. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quando se refere ao céu, um dos tópicos, o principal tópico, é o exemplo. Porque tem os eventos, né? O evento que nós lemos aqui, o primeiro texto que nós lemos, foi sobre
o projeto de Deus antes da fundação do mundo. Isso foi no céu, né? Isso é um projeto de Deus. Então, quando Cristo morre, esse projeto se cumpre. No céu. Não, ele fala assim, reconciliação, ele está dizendo que tudo vai se cumprir, tudo que estava escrito para se cumprir, a reconciliação. Está entendendo? Que no céu já tinha sido projetada essa reconciliação, entendeu? Que é onde o irmão leu que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já era um projeto do Cordeiro morrer. E quando ele morre, quando Cristo morre, esse projeto lá do céu, ele se cumpre. Outro evento também é quando o diabo é expulso do céu. Aí ele vai ser julgado no sacrifício de Cristo também. Você entendeu? São os eventos. O evento da fundação, de tudo, tá entendendo? Ou seja, o evento da criação, do projeto, é um projeto que se cumpriu na cruz. Outro projeto é quando o inimigo é expulso do céu. Dentro do sacrifício de Cristo, do derramamento do sangue, o diabo vai ser condenado também ao lago de fogo. Ao inferno ele já é condenado, né? Mas quando Cristo vier, que terminar o seu projeto de salvação, aí o diabo vai, entendeu? Glória a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo. Agora vamos falar da ressurreição. Pronto. Se ele morrer, pronto. O projeto de salvação está feito, né? O projeto de salvação foi expiação, propiciação, redenção, a morte que envolve tudo isso. Agora vem a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, é essencial para a nossa salvação. Agora presta atenção, o cristianismo é a única religião que baseia suas afirmações na ressurreição de seu fundador. Não existe outra religião que firma seu fundamento na ressurreição de Cristo. Irmão, você sabia que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, tivesse acontecido tudo isso, e Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo não era acreditado, ele não valia de nada. De nada, de nada. Então, era necessária a morte e a ressurreição. Né? E pronto, exatamente. Pronto, tá bom. Amém. O que acontece? Se Jesus, exatamente, irmão José, você pegou o raciocínio. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria um mártir. Que nem Estevão. Estevão morreu e não ressuscitou. Rapaz, você, José, você está afiado, viu aí, que Rapaz, ele pegou no ar. Então, mas foi necessária a ressurreição. Amém? O capítulo 1 de 1 Coríntios, é no 10º, porque é no 15º capítulo de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz o cristianismo responsável pela própria existência. Através da verdade literal da ressurreição de Jesus Cristo. Quando fala verdade literal, quer dizer, literal é que aconteceu mesmo. A ressurreição de Cristo. Amém, irmãos? Não é história de carochinha. Não é contos de fada. Não é... Foi uma coisa real. Cristo ressuscitou mesmo. Presta atenção, ó. Aí nós vamos ter... Os irmãos, é isso que eu digo. Os irmãos já sabem até os exemplos, as ocasiões que ele se mostrou. É vã a vossa pregação. 1 Coríntios 15, do 3 a 19... Quando se lê, tem essa expectativa. Ó, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou. É vã tudo que nós estamos pregando. Se Jesus Cristo não ressuscitou, tudo que nós estamos falando aqui é vão. Amém? Tudo é vão se o corpo de Cristo não se levantou de entre os mortos. Retire a ressurreição do evangelho de Paulo e a sua mensagem desaparece. Porque Paulo é um dos que mais fala sobre a ressurreição. Se você tirar, a mensagem de Paulo desaparece. Amém, irmãos? Glória a Deus. A prova da ressurreição. Nós vamos ler aqui. Muitos foram testemunhas da ressurreição. O valor de seu testemunho é conclusivo. Tanto amigos como os inimigos testificaram a ressurreição de Cristo. As mulheres, os discípulos, os anjos e os soldados romanos. Os soldados foram subornados para contar a história de que ele tinha sido roubado no túmulo. Mateus 28, do 11 ao 15. Esse eu quero que o irmão leia aí, por favor.
Ou seja, até os inimigos de Cristo, do cristianismo, eles acreditaram que Cristo ressuscitou. É tanto que eles inventaram, eles quiseram subornar. Pedro e João moravam perto do túmulo. Aí a Bíblia diz, o autor diz que João era mais jovem do que Pedro. E João chegou primeiro. João chegou primeiro. Chegou antes de Pedro. Maria retorna ao túmulo. Que mulher assim, ela vai e quer provar e quer estar no meio da conversa. Amém? Maria retorna ao túmulo, permanece lá e vê Jesus. Jesus aparece depois aos discípulos no caminho de Emaús. Tudo isso nós temos. Espera aqui, irmãos. Isso. Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece a Pedro. Jesus aparece aos 10 apóstolos. Jesus aparece aos 10. Porque repete 2 vezes. Jesus aparece aos apóstolos e à multidão. E aí segue os contextos que Jesus apareceu. Amém, irmãos? Mas na frente nós vamos falar sobre essa conversa aí, viu? Das mulheres e de Pedro e João. Vamos mais para frente, amém? A mensagem do túmulo vazio. Alguém, se fosse fazer uma pregação aqui hoje, já que nós estamos preparando pessoas para pregar, para ensinar hoje aqui, se você, pode ser até uma pergunta da prova isso aí, se você fosse fazer uma mensagem e eu lhe desse o tema hoje, pregue sobre a mensagem do túmulo vazio, você falaria o quê? Rapidinho, em poucas palavras aí, você falaria o quê? E dizem que a maior pregação é a mensagem do túmulo vazio. Por quê? Fundamental. É o seu Deus, é o seu mártir, é o seu... Isso. Exatamente. E quer dizer que ele ressuscitou. É isso? Aí... Exatamente. Aí aquela passagem lá do Areópago, sabe como é que... E viu um túmulo que estava vazio, né? Um altar que estava vazio. Um túmulo vazio. Aí estava escrito, aqui jaz, né? Aqui jaz. Ou seja... Já morreu, mas ressuscitou. Hã? Já é uma pregação. Não, porque a pregação que ele ressuscitou, né? Que ele morreu e ele ressuscitou é porque ele tem poderes para ressuscitar nossas almas também. Nossos corpos também. Já está meio ponto aí caminhado, amém? Amém? Aí fala, ó. Uma das maiores mensagens do túmulo vazio foi contada pelos lençóis e pelo lenço. Que negócio é esse? Como assim? Vamos ler João 20, do 6 ao 7? Aqui nós vamos fazer uma comparaçãozinha. Eu acho que daqui a pouco nós vamos fazer só essa comparação e já vamos para o intervalo. Amém? Lê aí, irmão, o Ramon, o Rafael. Tá ruim esse microfone, né? Melhorou já? Presta atenção aqui, irmão, isso é importante. Uma das maiores mensagens do túmulo vazio foi contado pelos lençóis e pelo lenço. Interessante isso aqui, né? Chama atenção, ó. João 20, do 6 ao 7. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha sido posto sobre sua cabeça não estava com os lenços, mas enrolado num lugar à parte. Amém. Agora lê João 11:44. João 11:44. Irmãos, quando você for fazer a prova, eu tenho certeza, se você prestar atenção, você não vai olhar nem... Quer dizer, tem que ler porque é antes, né? Mas quando vocês vê a prova, vocês já vão dizer, rapaz, não precisava nem eu estudar na apostila. Se você prestar atenção nas aulas, é sério. É sério mesmo que eu estou dizendo. Vocês vão lembrar, assim, por isso que é bom a gente contar, perguntar, tirar dúvida. Entendeu? Lê aí, irmão. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Amém. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo foi o fato de que os lençóis, na ressurreição de Jesus Cristo foi o fato de que os lençóis e o lenço estavam no mesmo lugar.
intocado, como tinha estado quando o corpo estava lá. Mas agora o corpo tinha desaparecido. Não foi necessário desatar as faixas para que Jesus se levantasse. Ele simplesmente saiu delas. Assim também não foi necessário afastar a pedra para que Jesus se erguesse. Amém? Quando a Bíblia diz que quando Pedro, tem um texto na Bíblia que quando João chegou, ele chegou e não entrou. Pedro, como era mais ousado, chegou depois, entrou e viu, ou melhor, ele não viu Jesus. Ele viu o quê? O lenço que estava no mesmo lugar onde ele foi posto morto. Entendeu? Onde ele estava morto, os lenços estavam do mesmo jeito. Tanto o lençol que cobria ele, como que cobria a sua cabeça. Estava no mesmo lugar. Ou seja, Cristo ressuscitou, ninguém precisou desatar ou tirar, dali ele levantou, né? Provavelmente ele mesmo tirou as faixas. Por que as faixas? Porque o costume judeu era quando alguém morresse, enfaixava todinho, tipo uma múmia mesmo. Era assim que eles tipo, pronto, o exemplo é de Lázaro, né? Que era na mesma época. Amém. Deixa eu explicar só essa parte do lençol, depois a gente chega nessa parte aí, viu? Os irmãos já estão pegando aí a mensagem do lençol aí? Os lençol ficaram do mesmo jeito, ou seja, ele morreu do jeito que colocaram ele sobre a pedra, uma pedra, né? No chão, não sei como é. Quando Pedro olhou, estava o lençol e o lenço da sua cabeça estavam no mesmo lugarzinho, ou seja, ele levantou dali, saiu, deixou ali. Não precisou ninguém tirar a pedra, né? Diferente de Lázaro. Lázaro precisou arrastar a pedra, desatar ele, o Senhor mandado desatar, ou seja, porque se você for ver bem, meus irmãos, nós vamos ver aqui na frente, porque Jesus Cristo é chamado o primeiro, o primogênito da ressurreição. Se o primeiro foi Lázaro. Porque a ressurreição que Cristo quer que valha para nós, a ressurreição transformada, é que nós vamos entrar na pergunta da nossa irmã Cristina. A ressurreição de Lázaro não foi a ressurreição dos últimos dias. Ele voltou à vida, exatamente, entendeu? Porque se Lázaro fosse... Porque na ressurreição dos últimos dias, todos os mortos, ninguém vai precisar lá desatar, não. A múmia ou os lençóis. Ressuscitar, exatamente. E Jesus... ele é a ressurreição. Por isso que ele é chamado primogênito. Porque essa ressurreição de Cristo é a ressurreição eterna. É a ressurreição que nós vamos ter se nós morrermos antes da sua vinda. É diferente da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é a ressurreição da carne. E a ressurreição de Cristo e a nossa vai ser da alma, do espírito. Mas nós vamos chegar já na pergunta da nossa irmã Cristina. Os irmãos compreenderam? Lázaro foi necessário tirar a pedra, desatar ele, e o Senhor dá uma ordem para ele levantar. Cristo não, ele levantou porque só estava se cumprindo o projeto dele lá da fundação do mundo. Amém? Os irmãos compreenderam? Aqui. A natureza da... Pronto, aqui voltando para a irmã Cristina. A irmã Cristina perguntou assim. Se Cristo, quando ressuscitou, ele ressuscitou em carne ou em espírito? Eis a questão, né? Uma pergunta até um pouco complicada de se responder, até mesmo dentro da Bíblia, né? Pelo fato de como ela é proposta na Bíblia. Amém? Vamos ler aqui João 20, 19. Não, melhor, Lucas 24, 31. Lucas 24, verso 31. Isso. 24, 31. Lê aí. Uma coisa de diferente Jesus tinha quando ele tem aqui versículo que fala assim, sendo obediente até a morte de cruz. Ele dá uma ênfase bem interessante. Até a morte de cruz. Ele foi obediente. E depois, como seria isso aí? Não, aí quando fala é a questão da perfeição de Cristo, que ele não... Ou seja, a função que foi dada a ele de não pecar, de mostrar que ele não iria pecar, que a ele era possível não errar. Então ele obedeceu o que foi proposto ao projeto até o fim. Até a morte de cruz, né? Isso, acabou, tá entendendo? Depois dali não. Depois dali agora já é Deus. Assim, a carne
depois dali, aquela carne que derrama sangue, aquela carne acabou. Aquela carne material, essa carne que Cristo tinha, acabou na cruz, na morte de cruz. Depois que ele ressuscita, aí ele já... Aí lê aí, para nós responder aqui a pergunta da irmã. 24, 21. Isso. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. 24, 31? É 31. É isso que eu disse. Ah, certo, é 31. Não, 24, 31. Ok. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. O 31, né? Lucas, para nós não sair, Lucas 22, 19. Presta atenção, irmã Cristina, na sua pergunta aí, ó, Lucas 22, 19, viu? Lê aí. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. 19. Agora você, 1 Coríntios 5, 7, aí nós vamos explicar. Isso. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Como estáis sem fermento, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. João 6,51. Irmãos, vão compreendendo aí a importância dos versículos lidos, tá entendendo? Que as explicações estão aí. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Então, Cristo, ele ressuscitou em espírito. Em espírito. Ele ressuscitou. Agora, ele veio com o corpo transformado. Corpo. O corpo de Cristo foi o que os discípulos viram, normal. Só que aquele corpo era regenerado entre aspas. Porque que foi regenerado, que vai ser regenerado, somos nós que pecamos. Mas quando eu falo regenerado, transformado, que é o corpo que nós vamos ter, foi o corpo que Cristo ressuscitou. Não foi por isso não. Foi não. Porque, ó, só que para os olhos dos homens, aquela velha palavrinha, os irmãos não esqueçam daquela velha palavra, qual é? Lembra que antropomórfico. Nós só acreditamos em Cristo, na obra de Cristo aqui na Terra, ou não acreditamos, nós só entendemos pela forma humana. Então era necessário que quem visse ele, acreditasse que era ele, porque já pensou se fosse um espírito? Como é esse espírito? Que forma? Eles... Tem até um texto que o Senhor diz: vocês estão assombrados porque me vê? Pronto, ali, não, a gente pode usar até esse, mas não é isso que eu quero falar. Exatamente, quando ele andava pelas águas, eles ficaram assombrados, achando que era um fantasma. Você já pensou se Jesus se apresenta como um espírito, um vento, sei lá, algo com um pano branco, ou com transparente, você só vê o formato? Não, ele tem que se manifestar como o homem que ele morreu. Só que a sua carne estava transformada. Então era necessário o quê? Por quê? Ver a carne. Porque tem incrédulos. De Tomé. Já pensou? Porque tinha dúvida. As nossas dúvidas hoje, sim, ele. Mas foi uma carne transformada. É tanto que ele disse, ok, olha, minhas marcas, eu sou de carne e osso. A Bíblia, Jesus fala isso. Eu tinha um corpo. Mas, exatamente, e esse corpo é o corpo que nós subiremos para a glória. É o mesmo corpo que Cristo ressuscitou, vai ser o nosso corpo. A Bíblia tem aquele versículo que fala assim: quando o corruptível. Irmãos, para você ver como nós temos que estudar mesmo. Para os irmãos, o que é corruptível? Sim, mas está no mesmo. Até agora, corruptível é o que se corrompe. Ainda não me responderam. O que é corromper? Eu tenho certeza que vocês vão. Não, eu vou dizer que eu tenho certeza que eu posso estar enganado. Eu tenho para mim que vocês vão errar. O que é corromper? Vocês têm uma visão de uma coisa.
A Bíblia diz assim, ó, quando o corrupto, por aí dá para entender, ó, quando o corrupto se revestir de incorruptibilidade. Mas ainda não saiu do corrupto. Corrupto, o que é corrupto? É o que se acaba. Geralmente nós pensamos corrupto, já pensa logo lá em Brasília, né? Não, corrupto, dentro do contexto da Bíblia, é o que se acaba. A carne se acaba. A Bíblia diz porque o corpo de Cristo, naquele momento, se revestiu de incorruptibilidade. E nós também vamos nos revestir de incorruptibilidade. Nós não vamos se acabar mais, nós não vamos morrer mais. Entendeu? Um novo corpo. Entendeu? Então Cristo ressuscitou em espírito com a forma de carne. Quando o Senhor diz, né, lá para Maria, para as Maria, que achei que era duas, Maria Madalena e sua mãe. Quando ele diz, não me detenhas, não me toque, sabe por que era? É porque quando elas viram Jesus, imagina aí, duas mulheres, voltando aqui as mulheres, que amavam Jesus, sua mãe, né, e sua seguidora, viram Jesus ressuscitado, qual foi a primeira impressão? Elas queriam segurar, aí nesse sentido, segurar Jesus para Jesus não subir, para Jesus não desaparecer mais. Tá entendendo? Ele não me detenha, ou seja, não me impeça de subir ou de fazer a obra, terminar a minha obra. É nesse sentido. Porque quando ele falou para Tomé, tá vendo aqui, Tomé, vem e toca. Olha aqui minhas filhas, vem toca em mim. Ele teve fome. É nesse sentido. Amém, irmãos? Entendeu, Cristina? Na verdade, é o corpo, só para nós entender, para os apóstolos entender que era Jesus mesmo. Amém? Tá pronto? E que tu não deu sinal? Oxe, não deu, né? Amém? Então, irmãos, nós vamos parar para um lanche, um rápido lanche. E se tiver mais alguma dúvida, os irmãos podem perguntar e nós já vamos entrar na próxima sessão. Amém, irmãos? Então, 10 minutinhos aí para o lanche. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, estamos de volta. Glória a Deus, depois de um lanche aqui maravilhoso, que eu vou dizer, viu? Alguém vai ganhar 5 quilos aqui, tem pessoas que vão ganhar 5, outros... Glória a Deus, né? Que a palavra que alimenta o espírito está sendo gostosa e também o lanche aqui, vou dizer, viu? As meninas aí cada vez se surpreendendo, viu? É pizza, é um bolo, Rapaz, jogaram duro, viu? A Didi, a nossa irmã Geolanda e a nossa irmã Norma aí, vou dizer, viu? Não, é porque... Glória a Deus, amém? Então voltamos aqui à palavra. Irmãos, então aqui, ó, sobre a ressurreição, a natureza da ressurreição, a nossa irmã Cristina fez uma pergunta sobre o corpo de Cristo, nós falamos o porquê, eu acredito que os irmãos entenderam, amém? O significado da ressurreição, dentro da natureza da ressurreição, eu queria ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, lê aí, irmão, por favor. Só para os irmãos entenderem porque Cristo é chamado a primícia da ressurreição. Lázaro ressuscitou primeiro, né? Lê aí, irmão, por favor. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi as primícias dos que dormem. E foi feito as primícias dos que dormem. Exatamente, porque quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou com um corpo glorificado, transformado. A irmã Cristina perguntou, ele ressuscitou na carne? Não, o formato era de carne, simplesmente para que se usasse aquela... Porque nós só entendemos Cristo na terra, ou melhor, é ter que na questão da forma humana. Por isso que ele se apresentou na forma humana e fez questão que Tomé, que alguns deles tocassem em Cristo. Ele teve fome. Não é que... Quando ele disse que ele teve fome, é só para representar. Quando ele pediu peixe e pão, não foi? É só para ver... Só para você ter uma ideia. Como o corpo de Jesus estava um pouco diferente. Sabia que estava um pouco diferente? Tinha alguma coisa diferente? Quando aqueles dois homens no caminho de Emaús iam com Jesus, eles não conheceram Jesus. Porque alguma coisa estava diferente. Eles viveram quanto tempo com Jesus, intimamente, e sempre conheciam Jesus. Agora, com 3 dias só, Jesus ressuscita e eles não conheceram a princípio. No caminho de Emaús, eles não conheceram Jesus. Só foram conhecer depois que Jesus se despediu no partir do pão, né? Que eles conheceram. Tá entendendo? Alguns para você ver. Só que isso aí são referências que a Bíblia fala. A gente não pode também se aprofundar no sentido até de falar alguma coisa. Diz que ele estava reunido, a porta fechada, e Jesus apareceu. Ninguém... Não diz se alguém foi abrir a porta ou se Jesus mesmo por fora abriu. Não, mas aí quando se dá o sentido que ele já é um corpo transformado, que
atravessou as portas, tá entendendo? Se dá esse sentido, né? A Bíblia fala que eles estavam todos reunidos, com as portas fechadas, com medo, e Jesus apareceu no meio deles. Aí ele falou, não se assustem, olha, o Espírito não tem carne, não tem coço, não tem carne, não tem sangue, vê aqui as marcas, entendeu? Então, dá a entender, esse aparecer repentino de Jesus, dá a entender que é o corpo transformado. Vocês me compreenderam? Quando Jesus, a pedra do túmulo de Jesus era muito grande. Quando Jesus ressuscitou, ninguém tirou a pedra, que nem lá em Lázaro. Lázaro, alguém teve que tirar a pedra, né? Jesus, ninguém precisou tirar a pedra estava removida, em cima da pedra estava sentado o quê? Um anjo. Né? Foi no momento que as mulheres viram o anjo e já ficaram apavoradas, e que o sepulcro vazio. Aí o anjo falou, né? O que procura? Teve aquela passagem, né? Então vocês vão entender essa questão da ressurreição, da natureza da ressurreição. O porquê viram o corpo de Cristo, porque só assim eles iriam entender. Pronto. O significado da ressurreição para nós. A ressurreição traz segurança da justificação. Romanos 4, 25. Nós até lemos esse, né? Não, foi 3, 25. O qual se entregou por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Glória a Deus. Era necessário nós ser justificados diante de Deus, né? Aí dentro da ressurreição, aqui, a cura dupla. A cura divina, a dupla cura. A cura divina providenciada na expiação. A definição de cura divina. A cura divina é a cura do corpo, sem quaisquer remédio. É o poder de Deus manifestar um milagre de cura. É o Espírito de Deus vivificando nossos corpos mortais. Aí o sentido da dupla cura, quando o autor do livro se refere àquilo, ele quer dizer, ó, na morte Jesus carregou não apenas as nossas iniquidades, mas também as nossas doenças. Na expiação, a salvação para a alma e a cura para o corpo. Ou seja, a iniquidade vem da alma e a doença vem do corpo. Então, a morte de Cristo resultou, ou seja, a ressurreição, o resultado, a providência foi essa. A dupla cura, né? O autor se refere à cura da alma e à cura do corpo. Amém? Aí vem. Aqui já é uma queda. A causa da doença. Causa da doença. A causa primária da doença, no começo Deus criou Adão e Eva em perfeita saúde. A doença e a morte era desconhecida e a obediência à ordem a Deus teria assegurado a permanência dessa condição abençoada. Como resultado da desobediência veio a morte para a raça humana. Então, a morte é causada pelos pecados do homem. Amém? Aí vem as causas secundárias, que é as enfermidades. A doença pode também se originar através da intervenção de Satanás. A doença é permitida para que as obras de Deus também possam se manifestar. Aí são as causas secundárias. O fundamento das Escrituras para a cura divina. Nós vamos ler Mateus 8, 16 a 17. Eu mesmo vou ler aqui, ó. É só um contexto que diz: tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O que o autor quer dizer aqui é que o fato da ressurreição, de Cristo morrer e ressuscitar, nos traz isso. Tanto a cura para a alma, como para nossas enfermidades. Amém, irmãos? Então nós terminamos aqui o capítulo 7 e vamos entrar aqui no capítulo 8. Mas antes de eu entrar no capítulo 8, eu queria rapidinho aqui que o irmão Ramon lesse aí a pergunta do seus irmãos viram no IBA? Irmão Vinícius. Irmão Vinícius. Se o irmão Vinícius estiver online, tá? Ele deu o presente. Então, o nosso irmão Vinícius, a gente vai tentar responder aqui a pergunta que ele fez. Ele fez uma observação. É coisa assim que eu achei interessante a gente responder aqui no sentido de que ele já fez outras perguntas assim, depois, fora, né? Porque quando é aqui eu tento responder. Agora, quando é fora, aí ele perguntou, aí eu digo, não, à noite eu vou responder, que é uma pergunta que até para nós serve. Não serve para nós começar a compreender e estudar a Bíblia. Entendeu? Não é que... Lê, irmão Rafa, a pergunta dele. Os irmãos já sabem, mas só para... Na apostila Manejando a Palavra, no capítulo 6, parte 1, fala sobre os anjos. Diz na lição C, da página 98, cita que Miguel e Gabriel são arcanjos. Mas eu fiz uma vistoria e constatei que na Bíblia só aparece a palavra arcanjo 2 vezes e está no plural. Ou seja, ela se refere apenas ao arcanjo Miguel, que é o príncipe protetor dos hebreus.
E Gabriel, em suas aparições, somente anunciou, ou seja, ele é um anjo mensageiro. Então, segundo a Bíblia, há um só arcanjo, que é Miguel. Peço explicações mais detalhadas sobre esse assunto. Corrigindo, a palavra arcanjo está no singular. Amém, irmão? O que ele perguntou aí assim, é questão de, muitas vezes, mas é questão de quem está analisando a palavra a pé da letra, tá entendendo? De quem está, por mais que seja uma coisa que nem vai te levar ao céu, nem também vai, mas é uma coisa que analisou, né? Então, porque o autor do livro pode errar também, o autor desse livro, nós já vimos aqui algumas, não vou dizer que foi do autor, mas até algumas coisas aqui que, na escrita, né? O que acontece? Aqui, ó, os irmãos podem ir na página 98 se quiser voltar, se não quiser não tem problema, viu? O autor diz assim, que há algumas classificação de anjos. Aí ele colocou a primeira classificação, arcanjos. A segunda, querubim. A terceira, serafim. O nosso irmão Vinícius, observando, e foi muito bem essa observação dele. Ele viu que arcanjo, na Bíblia, só tem Miguel. E arcanjo só fala 2 vezes na Bíblia. Isso é verdade. Arcanjo só se refere 2 vezes na Bíblia. É em Judas, versículo 9. Eu gostaria que o irmão lesse, porque vai nos ajudar muito. Judas, capítulo 9. Onde afirma que Miguel é o arcanjo. Eu vou explicar, irmão, porque o próximo tema aqui nosso é salvação. Ele é um tema rápido, nós vamos passar ele rápido, que os irmãos... Ele é o segmento da providência da salvação. Vai ser uma coisa rápida, então eu vou explicar. E essa dúvida do nosso irmão é boa, porque dá a entender que ele está... Tá entendendo? Quando alguém perguntar isso a ele, ele vai ter um parecer. Eu não vou dizer aqui, irmão, eu vou dar a resposta definitiva, não. Eu vou abrir um leque para os irmãos entender, tá entendendo? Compreender, buscar. Lê aí, irmão. Olha o que está escrito em Judas 9, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Pronto, aqui eu só quero dizer essa palavra. O arcanjo Miguel. É só aí que está escrito na Bíblia, arcanjo Miguel. A outra passagem só fala arcanjo. Que é em... Aqui, ele colocou aqui, Daniel 10, 13. Presta atenção aí. É o que eu digo, ó, presta atenção nos versículos lidos. Vocês vão... Já é uma resposta para vocês. Outro irmão já vai... Pode ser, irmão Rafael. 1 Tessalonicenses... 1 Tessalonicenses 4,16. Se eu não me engano é 16 ou 17. Daniel. Porém, o príncipe do reino da Pérsia... Não, não é isso não. Não, aí também o Daniel 10, 13 não fala de arcanjo não. Fala... Mas lê o 10, 13. Posso ler? O 10, 13. Pode ler. Porém, o príncipe do reino da Pérsia não resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Pronto. A pergunta, que já serve como um início da resposta. Miguel era o quê? Não, aqui, não, nesse versículo que ele leu. Hã? Coloca essa palavra aí. Um dos... Aí não está a resposta, que talvez o autor quer dizer que Gabriel também é arcanjo. Porque se ele era um dos primeiros príncipes, e arcanjo significa príncipe, então há mais de um. Tá entendendo? Ó, presta atenção. Ela falou que Miguel, um dos primeiros príncipes. Miguel, o príncipe, aí é diferente, né? Um dos primeiros príncipes. Então há mais de um príncipe. Ou seja, e príncipe significa, arcanjo significa príncipe. O primeiro. Primeiro é o príncipe, entendeu? A principal. Agora lê aí, 1 Tessalonicenses 4, é o 16 ou 17, irmão, que fala sobre a vinda do Senhor. Isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está dizendo que Cristo vai descer com voz de arcanjos. Miguel, assim, que eu não vou me aprofundar muito, porque senão não vai dar tempo. Gabriel, ele é o anjo de quê? Qual é a principal função dele?
Quem sabe? Mensageiro. Aí nós vemos, quando ele anunciou o nascimento de João Batista, o nascimento de João, da filha do filho de Isabel, foi o anjo, Miguel, ou Gabriel, que anunciou. O nascimento de Jesus Cristo foi Gabriel, mensageiro. Não é isso? A Bíblia diz que quando o Senhor vir, ele vem com voz de arcanjo. Quando diz com voz, ou voz tem uns que falam um alarido, que é trombeta, que é mensagem. Tá entendendo? Cristo quer dizer que vem como um arcanjo, trazendo a mensagem, entendeu? Arcanjo também aí se refere mensageiro. Por isso que a voz dele, e Cristo quando descer, ele vem com voz de arcanjo, voz de mensageiro. Ou seja, que ele está vindo, é uma mensagem, é uma novidade. Que ele está vindo, uma novidade entre aspas, né, que já é anunciado. Mas ele vem como anúncio. Por isso que o autor e muitos se referem a Gabriel como arcanjo. Entenderam? Os irmãos compreenderam aí? Primeiro, Judas, nós vimos aqui em Judas 9, Miguel é o arcanjo. E arcanjo é como se fosse uma patente. Tá entendendo? E ele era o principal, era Miguel. Mas você pode ver que na Bíblia, na nossa Bíblia, só fala de 2 anjos principais. Miguel e Gabriel. Os irmãos compreenderam aí o porquê do autor talvez ter dito que Gabriel se encaixa na questão de ser um arcanjo? Porque arcanjo significa primeiro, ou príncipe, ou principado. E a Bíblia diz que arcanjo, o Miguel, é um dos primeiros príncipes. Então quer dizer que tem mais. E a Bíblia cita muito esse. Aí Jesus faz referência que ele virá com grande voz, depois da voz. E tem umas Bíblias que falam assim, viu? A sua ainda fala assim, que ele virá com voz de arcanjo. Mas tem Bíblia que diz assim, e depois das vozes dos arcanjos, não sei se vocês mantêm alguma Bíblia assim. Tem uma Bíblia que fala... Não, 1 Tessalonicenses 4,16, tem Bíblia que fala assim, depois de ouvir a voz dos arcanjos, ou seja, dos mensageiros, aí ele desceu. Tá entendendo? Se alguém tiver uma Bíblia que fala assim, é bom ler. Então isso é questão de interpretação, viu, irmão? Nosso irmão Vinícius, ele está de parabéns por essa questão, que ele interpretou. Ou seja, ele buscou, se não achou, ele tem que buscar a resposta. Então, é baseado nisso. Amém? Vamos lá para para a salvação. Se alguém achar que tem uma Bíblia que fala assim, depois da voz dos arcanjos, o Senhor desceu. Mas agora pronto, aí nós reparamos aí. Se alguém achar bem, se não, nós ficamos para a próxima. Vamos lá para a salvação. Vou ver aqui o tempo. Salvação, na página. Qual é a página, irmão? 126? Pois pronto, vamos dar um pulo aqui que com fé em Deus nós vamos conseguir passar aqui a salvação. Capítulo 8, a salvação. A salvação recebida. A salvação esta palavra salvação é o tema bíblico da Bíblia toda. O tema todo da Bíblia é salvação. O tema principal da Bíblia é salvação. E para a salvação acontecer, tinha que acontecer justamente isso que nós estudamos no capítulo anterior. A morte de Cristo, aspergir, ser nossa propiciação, ser o nosso Redentor para nos salvar. Então, é o projeto de Deus, exatamente. Amém? A salvação recebida. No capítulo anterior, nós estudamos a parte de Deus providenciar a salvação. Nesse capítulo... Lê aí. Aqui voltando. Irmão, pera um pouquinho aí desse assunto aí. Volta aqui do anjo aqui, ó. Lê aí. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Amém? Lê aí novamente, só o comecinho. Presta atenção. Gabriel se enquadra como mensageiro. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo. O grito de comando, talvez foi... Vamos dizer que o grito de comando aí seria de quem? Miguel. Aí vá. E a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Tá entendendo? Era necessário anunciar, vamos supor. É como que Cristo fez a reunião no céu. Vamos, agora está na hora de nós descer. Anuncia aí. Quem é responsável pela a mensagem? Que ele já sabia quem era, né? Então, depois da voz deles, é que o Senhor desceu com o alarido das trombetas. Então, a isso dá-se a entender que Gabriel é um arcanjo. Amém? Glória a Deus. Então, aqui na página 126, a salvação recebida.
O que o homem tem que fazer para receber a salvação? Encontramos no livro de Atos. Providenciar a salvação exigiu morte, sepultamento e ressurreição da parte de Cristo. O homem tem que se identificar com Cristo na morte, sepultamento e ressurreição para que possa obter a salvação. A salvação vem unicamente de Jesus Cristo, não vem de outro canal a não ser de Jesus. Logo que o homem pecou, Deus anunciou seu grande plano de salvação. Jesus veio buscar a salvação para que se havia perdido. Ou seja, quando o homem pecou, Deus diz, não, meu plano que eu planejei lá antes da fundação do mundo, ele começou a anunciar. Amém? Lucas 19, 10. Leia aí, por favor, irmão. O plano de Deus que é a salvação. Esse capítulo aqui nós vamos passar ele um pouco rápido, porque é só complemento do outro, nós vamos entender, ler passagens e um versículo. Isso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quer dizer que Jesus Cristo veio buscar, salvar o que se havia perdido. Ele fez aquele processo todo que nós estamos no capítulo anterior. A salvação é alcançada pela graça e não pelas obras. Não pela lei. Não por obras. Aí tem os versículos aqui, que esse contexto a gente já sabe, né, que a salvação ela não é pela obra e nem pela lei. Ela é pela graça de Deus. É um presente substitutivo. O Senhor morreu em nosso lugar, substitui nós por ele. Está entendendo? Por isso que é importante o capítulo anterior, justamente por isso. A salvação abrange o homem todo. Quando fala que ela é conclusiva ou conciliadora. Ela não é apenas perdão dos pecados e justificação. Inclui purificação, ou seja, ela é completa. Ela não é apenas perdão dos pecados e justificação, mas inclui purificação, sustento, regeneração, cura do corpo, futura ressurreição e glorificação. Glorificação é a transformação do corpo. A salvação inclui Jesus tomou nossa enfermidade, redenção do corpo, aí tem os versículos, e a maldição também é removida da terra. A salvação está nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Primeiro, fomos salvos da culpa da punição do pecado. Efésios 1:7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça. Ou seja, aqui está dizendo que se nós o aceitamos, os nossos pecados já foi pago lá no passado, lá na cruz do Calvário. Amém? Isso, ou seja, aí no passado. Agora vamos ver no presente. Isso aqui são aplicações que o autor dá, só para a gente compreender um pouco, mas que somos salvos no hábito do poder e do domínio do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, se nós ser fiel a Deus, agora no momento, o pecado, hoje, agora, o pecado não tem poder sobre nós, porque sobre nós está a salvação. Isso é o presente. Terceiro, seremos salvos da consequência do pecado. Agora, seremos, tá vendo como ele é um conjunto? Seremos salvos pela consequência do pecado, da consequência do pecado. A nossa salvação está agora mais perto do que quando nós cremos. Amém? Romanos 13:11, lê aí. Não, ele fala esse contexto. Romanos 13:11 diz assim, que a salvação está mais perto de nós do que antes. Entendeu? Então ela virá, a salvação virá. E para ela vir, nós temos que permanecer fiel, ficar fiel. Não é aquela questão de dizer que ele já morreu e nós estamos salvos. Pelo contrário. Quer dizer que ela está chegando, aí para ela se achegar a nós, e nós ter o direito, nós temos que permanecer fiel ao Senhor. Amém? As etapas da salvação. Aqui não sei se os irmãos prestaram atenção. Deixa eu ler logo aqui o contexto. A completa salvação do Novo Testamento abrange as seguintes etapas, das quais nenhuma pode ser deliberada, voluntariamente omitida. Nenhuma dessas etapas. Nós temos que passar por todos esses processos e aceitar e vivenciar esses processos. Incrível que pareça, eu não sei porque o autor colocou aqui, não sei nos livros aí, começa do 8 para o 1, o primeiro. Teria sentido se na verdade, o primeiro, o que está escrito no primeiro, tivesse aqui escrito no 8. Mas eu não entendi, né? Mas eu isso. Onde é que você está lendo aí, irmã? Você está lendo? Etapas da salvação. Na letra G. Porque eu vou ter que ler
começar do primeiro, porque é a sequência lógica, ó. Primeira coisa, viu? Aqui já é o plano, aqui já é a etapa da salvação, ó. Ouvir a palavra da vida. Aqui também está no tabernáculo, viu, irmão? Ouvir a palavra da vida. Alguém tem que ouvir, tem que chegar, tem que entrar na igreja, tem que entrar no templo, no tabernáculo, para ouvir, para fazer o sacrifício. Que é a porta, né? O segundo, convicção do pecado e da necessidade de salvação. Depois vem crer em Jesus Cristo, que é fé, né? Arrependimento do pecado, confissão e restituição. Ser batizado por imersão no nome de Jesus. Receber o Espírito Santo. Viver uma vida santa em santidade. Santidade vai ser o próximo tópico na nossa outra lição. E depois da ressurreição, arrebatamento. Essa é a lógica que o autor dá, só que não sei se foi um erro de escrita aqui que ficou invertido. Amém? Mas há um processo, tá vendo, irmão? Tem que crer, tem que aceitar, tem que viver, tem que sofrer, tem que ser batizado até entrar a salvação. Amém? Os 3 aspectos da salvação é a justificação, a regeneração e a adoção e a santificação, que está incluído nessa letra G. Amém? Não tem nem o que explicar, porque esses processos, quando você faz esse processo da letra G, esses 3 processos da letra H, os 3 aspectos, que é justificação, regeneração e santificação, se encaixará em nossas vidas. Amém? Agora aqui, na letra I, negligenciar a salvação tem um custo terrível. Há apenas um plano de salvação providenciado para nós pela morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Não acreditar e rejeitar Jesus Cristo significa a perda eterna da alma do homem e no fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí tem as referências. Agora nós vamos ler aqui os 3 elementos da salvação. Os 3 elementos da salvação são sangue, água e espírito. Vamos dar um exemplo de água. Bom, nós vamos aqui para a letra L, letra J, se não me engano, tá. Letra L. Explica melhor isso aí, o sangue, água e espírito. Ó. A ordem nas escrituras. Essa ordem de sangue, água e espírito está dentro do plano de salvação. Ó. Muitas vezes a questão é proposta. Quando o sangue é aplicado? Quando o sangue é aplicado? Para responder, devemos nos ater às escrituras. Qual foi a ordem por ocasião da Páscoa? Qual foi a ordem na ocasião da Páscoa? Matar o cordeiro. Sangue. Aí é sangue. Entendeu? Não estou entendendo? A ordem aí que na letra acima, sangue, água e espírito. A ordem é: para responder, devemos nos ater às escrituras. Qual foi a ordem por ocasião da Páscoa? Matar o cordeiro. No tabernáculo. No Monte Carmelo. No tabernáculo também foi sangue. No Monte Carmelo foi sangue, que foi o sacrifício de Isaac. Em cada caso foi o sangue. Entendeu? Que o sangue está em primeiro lugar. A água e o espírito. Naturalmente o sangue não pode ser aplicado literalmente. Isso quer dizer que o sangue hoje não pode ser mais aplicado literalmente. Porque o sangue de Cristo já desceu por nós. Entendeu? É matéria de fé na expiação. É uma fé em obediência e recebe se apropria da virtude expiatória do sangue derramado. Ou seja, o sangue foi derramado, agora cabe a nós o quê? A água é o batismo e o Espírito é o recebimento do Espírito Santo. Amém? A questão das etapas, da sequência da salvação é essa. É o sangue que já foi vertido por nós. Quando alguém... Pronto, irmão. E esse aqui, deixa eu ler, porque senão fica vazio. Esse versículo é de 1 João 5,8. Está escrito assim, ó. E 3 os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes em um só propósito. Propósito de salvação. Está entendendo? É esse texto aqui, irmão, aquele que os irmãos lembram das primeiras aulas, que ele tá modificado. Esse aqui não, se eu não me engano é o 7. Né? Só existe esse. É isso, só existe esse 8. O 7, ele não é esse versículo. Só o 8 que existe, que é esse aqui. Então, esse aqui é verdade. Agora, aquele que fala o Pai, o Espírito e a Palavra, aquele não existe. O que existe é esse. 5, 8, que são esses que testificam no plano da salvação. A salvação na igreja apostólica. Saulo de Tarso.
Então, vamos ler aqui. No dia de Pentecoste, Atos 2. Atos 2. O arrependimento, batismo em nome de Jesus e o dom do Espírito. O samaritano, Atos 8. Acreditaram no Evangelho, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo. Saulo de Tarso. Os olhos foram abertos, foi batizado e invocado o nome. Está entendendo? Que sempre tem que ter. O sangue já foi derramado. Quando eles acreditam na palavra, são batizados e depois recebem o Espírito Santo. Amém? É necessário. Sem recebimento do Espírito Santo, sem ser batizado, não entra no céu. Né? Aí voltamos àquela aula passada, que é aqueles detalhes lá que nós não vamos entrar em questão agora, porque já foi debatido na outra aula, né? A questão do ladrão na cruz. Aí alguns dizem, mas não tinha sido declarado ainda o batismo. Amém? Fé. Agora vamos falar de fé. Fé. A definição de fé. O que é fé salvadora? É a fé vinda do coração. Existem duas fés, viu, irmãos? Existe a fé de acreditar e a fé de salvar. Amém? Vê aqui o horário, que possivelmente acho que não vai dar para a gente concluir, mas a fé intelectual não é suficiente para salvar o homem. Tiago 2,19. Lê aí, irmão, por favor. Irmão Ramon. Tiago 2,19. Que a fé... Isso. O que é fé? O que é fé salvadora? É a fé vinda do coração. Fé significa crer e confiar. É o assentimento da mente e o consentimento da vontade. A fé intelectual não é suficiente. Aí nós lemos Tiago 2,19. Lê aí, Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tá entendendo? Essa é a fé intelectual. Não, eu sei que Deus existe, que ele morreu, que ele veio, que ele é Jesus, que ele é Deus. Mas o que o autor quer dizer aqui, o que Tiago diz, que crer é normal, tu fazes bem, faz o teu papel, porque o diabo crê que estremece. Amém? A fé intelectual, uma pessoa pode concordar intelectualmente com o evangelho, sem entregar sua vida para ele. Crer no coração é essencial. Esse é o versículo que quando uma pessoa aceita Jesus, é obrigatório nós ler esse versículo. Romanos 10:9. Lê aí, Romanos 10:9. Lê aí, irmão Ramon. Romanos 10:9. 10:9, isso. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Amém? Tá vendo, irmão? Que a fé ela tem que existir no coração e na tua... Lê, novamente, irmão, para eu usar a palavra certa. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Entendeu? Aí tem que confessar e tem que crer no coração e colocar para fora que creu. Tem pessoas que creem, mas não quer aceitar Jesus, não quer vir aqui no altar, não é verdade? Tem pessoas que dizem, não, tá certo. A maioria das pessoas, não, tá certo, rapaz, aí eu sei, vocês estão certos. Não, é isso mesmo. Mas ele nunca vai abrir a boca e confessar, vir diante do altar para testemunha, como fala no versículo a seguir, que as testemunhas, ele tem que testemunhar a nossa confissão, porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar, que não confessar, né, ele diante do Pai, ele também se envergonhará no dia da sua vinda, entendeu? Então a fé verdadeira é a fé que é confessada. Fé no coração, fé que só está no coração, não vale. E também só fé confessada, se não está no coração, também não vale. Amém? Essa é a fé salvadora. Amém? E nisso entra o arrependimento, a obediência, o conhecimento, que é necessário. Para você crer, você tem que conhecer. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós temos que conhecer. Tem as dúvidas, nós vamos tirando dúvida um do outro. Então, nós vamos conhecendo. Depois que conhecemos, vamos obedecer conforme o nosso... Exatamente, tem que acreditar. Exatamente. Ó, eu tava, só para os irmãos terem uma noção, eu estava estudando, aí teve uma pergunta, assim, até dentro do contexto bíblico, né? Aí tem aquelas perguntas.
Aí um rapaz respondeu, era sobre... Era um assunto da Bíblia, eu esqueci agora qual é o assunto. Aí o rapaz respondeu, ali nos comentários, ele respondeu, olha, eu sou ateu assumido. Eu sou ateu assumido. Mas o que esse versículo acima está dizendo, eu estudo a Bíblia, e o que esse versículo está dizendo, aí ele destrinchou a Bíblia, o texto todo, de uma maneira que eu li assim, eu digo, rapaz, tá certinho. Da maneira que ele explicou, sabe? Ele explicou condizente com a Bíblia. E ele diz, olha, eu sou um ateu assumido. Ele colocou assim em cima. Colocou o nome dele e disse, eu sou ateu assumido. Mas sobre essa questão aí, a Bíblia fala desse jeito, assim, 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 assim. Ele falou tudo que condiz dentro da Bíblia. E ele confessou que era ateu. Entendeu? Foi interessante ele destrinchar aquele trecho? Foi interessante, mas para Deus não vale de nada. Porque ele falou com a boca dele que é ateu, não acredita em Deus. Mas ele estuda a Bíblia, ele falou que estuda a Bíblia. Então, não é necessário se estudar a Bíblia, é necessário crer, aceitar e confessar, se arrepender e obedecer, que é isso aqui que nós acabamos de ler. O 10:9, né? De Romanos. E tem o 10:9, e a seguir é que ele fala mais ainda. Ele sempre... Leia novamente, para bater o martelo aí desse contexto. É por isso que eu digo, irmãos, olha, os irmãos não estão... Assim, quer dizer, não vou dizer que estão levando a sério. Mas eu sempre falo, quando um versículo é lido aqui, principalmente quando eu peço para ler, é porque em casa eu já li todos, tá entendendo? Aí eu vejo quais são os principais, assim, que vai falar. E eu sempre falo, irmãos, um versículo lido é mais que um estudo. Amém? Não, pode, tranquilo. Pode. Tá mesmo, pai. Leia, irmão, por favor. Dá para ir tranquilo, Rafael? Não precisa que alguém leve? Então, leve ele ali, por favor. Não, você lê, Amém? Leia, por favor. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Leia mais ele. Visto que com o coração se crê para a justiça. Amém? Então, não, esse contexto aqui só foi uma observação. Acompanha ele aí, por favor. Amém, irmãos? Então... Como é? Amém, irmãos? No final nós vamos fazer uma oração, amém? Para que Deus possa estar abençoando. Então, essa questão da fé aqui, nós já resolvemos aqui. Então, vamos aqui para a origem da fé. Ela é divina. A fé é um dom da sua graça. Deus quer operar a fé em todos os homens. E assim o fará, se eles não resistirem ao Espírito Santo. Somos responsáveis não tanto pela falta de fé, como resistir ao Espírito que criará a fé em nossos corações. Ela é humana quando, ouvindo a palavra... Romanos 10:17, quem está aberto aí em Romanos ainda? Irmão José, tá? O netinho? Vá para o 17 aí, ó. Ela é humana porque ela vem de Deus, que é um dom. Deus abriu esse leque, dá facilidade para o homem compreender a fé e ter fé. Mas ela só é humana, por quê? Porque tem que entrar no coração do homem e ele tem que crer. Por isso que a fé é humana e é divina. Lê aí, humana. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Está entendendo? A palavra de Deus e o ouvir, vamos compreender, né? Não existe fé... Não, exatamente. Tem que ouvir e acreditar. Eu sou quase crente, mas exatamente. Aí vem aqui o resultado da fé. O resultado da fé é a salvação. O resultado da fé verdadeira é a salvação. Amém? A nossa completa salvação com seus frutos depende unicamente da fé. Aí vem aqui a ordem apropriada. O fato, a fé, o sentimento. Esta é a ordem de Deus. Satanás inverteu esta ordem e pôs o sentimento antes da fé. O sentimento, aqui, o autor está dizendo que Satanás inverteu a ordem. A ordem aqui está dizendo que é o fato,
a fé e o sentimento. Esta é a ordem de Deus. Satanás inverteu a ordem e pôs o sentimento antes da fé. Tudo vai bem enquanto a ordem apropriada é mantida. Alimente a fé com os fatos, não com os sentimentos. Glória a Deus. Ele não desceu não, hein? Deve ter sido alguma coisa. Vamos esperar aí um pouco. Aí quer dizer assim, irmão, que o que o homem está fazendo hoje, em primeiro lugar, é, ao invés dele colocar a fé em primeiro lugar, que vem acima de tudo, ele coloca os sentimentos. Se ele acha que aquilo é bom para a carne dele ou para a vida dele, ele vai fazer com sentimentos. Ele não vai consultar a Deus ou ter fé em Deus primeiro, não. Ele vai analisar o que é bom para ele, ele vai fazer. Né? É nesse contexto aqui que o diabo inverteu. Esse contexto aqui, irmão, quando o autor ele faz isso, ele quer ressaltar o que o diabo está fazendo nas vidas do ser humano, invertendo as coisas. Alguém no grupo Mensagem de Vida postou, se eu não me engano, postou um negócio. Não gosto de comentar muito se está rolando na mídia, mas é necessário. Questão daquela baleia azul. Né? Alguém postou uma coisa sobre que muitas vezes isso é coisa do diabo. Mas o que acontece? Aí fica buscando um culpado. Aí isso é sentimento, sabia? Isso é sentimento. Buscando um culpado. Aí alguém colocou uma coisa muito importante, assim, que muitas vezes é a falta nossa, é a falta da presença dos pais, a presença de Deus na vida. Tá entendendo? Aí até o autor diz assim, diz que nada substitui a presença de um pai, de uma mãe. É tipo isso, o diabo está invertendo. E é o que está acontecendo, irmãos. Muitas vezes nós, para se ver livre dos filhos, do abuso dos filhos, nós fazemos, vai para a internet, vai para o computador, vai para isso. E nós estamos esquecendo. É isso que o autor quer dizer aqui. Que nós estamos invertendo os fatos. Aí quando o sentimento entra, atrapalha tudo. Agora, quando entra a fé, que se chama, fé é razão, né? Você sabe, muitas vezes quando você age pela razão, você só faz o certo. Quando você age pelo sentimento, pode ter certeza que 90% você erra. Amém? Então é isso que o autor quer dizer. O arrependimento. Definição de arrependimento. Arrependimento é a tristeza segundo Deus. Pelo pecado. Entretanto, a tristeza pelo pecado apenas não é arrependimento, embora ela possa operar o arrependimento. Arrepender-se não é apenas se entristecer, mas é morrer para o pecado. É dar uma meia volta, um garoto disse. Fica triste até estar quite. Aqui o que o autor quer dizer também, irmãos, é que arrependimento tem que ser verdadeiro. Arrependimento não é tristeza porque pecou. É o que eu falei na aula passada. Muitos dos nossos irmãos que se desviaram, eles ficaram, não vou dizer, pode ter certeza, irmão, que eles não eles não dão nem ligança para isso, não. Eles se entristeceram. Que dá o sentido de arrependimento. Quando se arrepende, volta e faz tudo de novo. Por isso que Deus não se arrependeu. Deus se entristeceu. É para usar aquela palavra arrependimento, mas o sentido é se entristeceu. Ele se entristeceu, mas continuou com a raça humana. Entendeu? Isso. Exatamente. Ele se entristeceu. Exatamente. Amém? É exatamente nesse sentido. Talvez ele não estava muito bem. Acho que comeu nessa aí. Pode ter. Tomou refrigerante. Ah, sim. A definição. Pronto, nós já vimos aí arrependimento. A importância. João Batista pregou. Jesus pregou. E Jesus ordenou aos 12. Jesus ordenou aos 70. Os 70. E Pedro pregou. Pedro pregou. Paulo pregou. João Batista pregou. Jesus pregou o arrependimento. Então o arrependimento é essencial para Deus, para que Jesus conclua a obra da expiação, da propiciação, da redenção. É necessário ter o arrependimento. Amém? Deixa eu ver aqui. Irmãos, já passou um pouco. Amém? Eu só vou terminar essa página 34. A natureza do arrependimento. A medida em que toca o intelecto é a mudança da mente. A medida que toca as emoções é a tristeza segundo Deus. O terceiro. Enquanto atinge a vontade, é uma decisão. É voltar do pecado para Jesus. O pródigo não apenas se entristeceu, o filho pródigo, né, no caso, não apenas se entristeceu, mas se levantou e caminhou de volta para casa. O homem deve abandonar aquilo que ele quer
que Deus perdoe. Amém? Como o arrependimento se produz? É dom divino. O arrependimento não se origina do homem, porém vem de Jesus. Atos 11, 18, nós já estaremos orando para encerrar. Então é necessário o arrependimento. Não adianta não. E muitas pessoas até vêm para a igreja, até confessa, mas ele confessou da boca, não saiu do coração. A Bíblia diz que a confissão tem que sair do coração e sair na boca. Amém? Tem pessoas que falam da boca e tem pessoas que acreditam no coração, mas não confessam. Está errado. Amém? Lê aí. Egípcio. Qual foi o livro que eu pedi para ler? Atos 11, né? 11, 18. Isso. 18. 11 e 18, né? Para a vida. Então, ele produz isso, arrependimento para a vida. Amém, irmãos? Então nós ficamos aqui nessa página, na página 134. Glória a Deus, que o Senhor possa estar abençoando. Eu acredito e espero que esse estudo de hoje tenha sido um pouco conclusivo para os irmãos, porque aqui, irmão, nós estamos falando de temas bem conhecidos nossos, né? São coisas que você vê, é que nem eu falei. Os outros temas do capítulo 6 para trás, tinha muita dúvida. Aqui você vê que os irmãos não têm dúvida. Surgiu aqui uma dúvida só da irmã Cristina, né? Assim, e foi bom que também estava a dúvida de todos que não perguntaram. Mas é um assunto bom de se trabalhar. Salvação, fé, redenção. Isso aqui. Por isso que a prova vai ser só desse. E os irmãos não se preocupem que vai dar tudo certo, questão à prova. Eu tenho certeza que vai ser 10. Igual esse daqui, ó. Esse aqui, quem tirar 9 aqui, eu vou considerar um 0. Amém? Glória a Deus. Não deu tempo não. Não lembra, porque... Não. Lembra? Vai ser só essa aula e mais 2, pronto. Hã? Não posso não. Aí, aqui, vocês fizeram em casa. Não, mas não. Oxe. De maneira alguma. Amém, irmãos? Sem apostila. Aí Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar em nome de Jesus? Erguemos nossas mãos. Amém? Ele está aí, tá? Ele já foi, né? Então, irmãos, vamos orar aqui pelo... Tá bom, vamos orar aqui pela nossa irmã Lenice e nosso irmão Rafa, amém? Que não está se sentindo bem, mas glória a Deus, eu tenho certeza que pela fé ele já está curado. Em nome de Jesus, juntamente com a nossa irmã Lenice também, né? Queria mandar também aqui, se a nossa irmã Magda, né? Que é a nossa irmã Dom, que não está aqui hoje também, assim como a nossa irmã Ana não estava aqui, a gente sempre mandava um alô, mandava também, que o Senhor possa estar abençoando ela grandemente, né? Que está sendo acompanhando de sua mãe. E aqueles que estão com alguma dificuldade, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, amém? Deus amado, nesse momento, Pai eterno, quero, meu Pai, te apresentar, meu Pai, a vida do nosso irmão Rafael, meu Pai, se foi acometida alguma coisa nele, meu Pai, eu sei, meu Pai, que como nós falamos aqui hoje, que a fé gera a cura divina, meu Deus amado, nós acreditamos na cura da alma e na cura também da carne, meu Pai, repreende todo o mal, meu Pai, toda enfermidade que tem recaído sobre ele, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na cura, e com a certeza, meu Pai amado, dessa vitória, nós já te agradecemos, meu Deus, também quero te apresentar a nossa irmã Lenice, meu Pai, que se encontra ali no leito da enfermidade. Meu Deus, ministramos, meu Pai, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, meu Pai, a vitória sobre aquela vida, meu Pai. Hoje mesmo, meu Deus amado, dá uma resposta, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai amado, que Tu possa restaurar aquela vida e que a Tua vontade seja feita na vida da nossa irmã Lenice, meu Pai. Restaura ela para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meu Deus amado, também queremos te agradecer por esse estudo maravilhoso que nos concedesse, meu Pai, por alguma dúvida que tiramos, meu Deus amado, e também, meu Pai, por aquelas que ficaram a ser resolvidas, meu Pai. Em nome de Jesus, temos a certeza que Tu há de nos esclarecer. É o que nós te pedimos e agradecemos. Leva cada um guardado e parado pelo Teu santo nome. Amém.